Mas eu estava ouvindo, mas ouvindo com mais umas 5 falas aqui dentro. Porque você não tem consciência de como era. Sempre tudo que o outro fala, tudo que o outro faz é melhor, é perfeito, tá certo. Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com este programa maravilhoso, O Novo Feminino. Hoje, meus amores, eu estou com um queridíssimo. Eu estou aqui com um psiquiatra, mas não é o psiquiatra, é o psiquiatra. Dr. Igor Bereza. Seja muito, mas muito bem-vindo. Estou muito feliz de te receber neste programa. Muito obrigado, Renata. Oi, gente. Então, Que delícia. Vamos conversar hoje, falar muito de saúde mental, né? Saúde mental, gente, é um assunto, né, que eu amo. Exatamente. E eu queria também, neste programa, desmistificar essa coisa, né? Tem muito assunto pra gente falar, mas desmistificar essa coisa da saúde mental. E pra gente poder começar, querido, eu queria que você respondesse a pergunta que nunca quer calar aqui. Quem é você, Igor? Olha, essa pergunta é difícil, hein? Eu acho que... Primeiro eu vou dar uma explicação sobre o que eu vou falar, mas eu acho que a gente tende muito a se caracterizar pelo que a gente faz, pelo nosso trabalho. E talvez para mim é uma das coisas mais importantes que eu faço na minha vida mesmo. É o que eu amo, então eu sou um psiquiatra, eu sou apaixonado pela saúde, por cuidar de gente e por mostrar para as pessoas o quanto elas podem ser melhores e quais os potenciais que eu vejo nelas. Então, eu acho que essa é a minha missão e o que eu mais gosto de fazer na vida. Ai, coisa querida. Gente, eu tenho este carinho por ele. E ele exatamente desse jeitinho. Humano. Eu acho que é o teu maior diferencial. É olhar o ser humano como um todo. Tão lindo que você falou. E este carinho é porque eu encontrei este homem, uma indicação, este médico, porque eu descobri, aos 44 anos, que eu tenho TDAH. E como assim? Você fica, uau, que grande descoberta. E apareceu esse anjo, Dr. Igor, na minha vida e eu te falei antes da gente começar que realmente é um anjo, é um diferencial, está fazendo toda a diferença na minha vida. Ele é especialista nas redes sociais, né? Dr. TDAH, que a gente já vai colocar aqui para você seguir. E eu queria que você contasse um pouquinho o teu interesse, que eu sempre falo, tudo tem um porquê, nada é do nada. E um convite para você questionar. Tudo tem um motivo, inclusive, né, a escolha por tantas questões, tantas questões mentais, a doença mental, né? Por que o TDAH? Se eu podia começar já falando para a gente o porquê. Com certeza. Acho que primeiro eu tenho que explicar de onde que eu venho. Eu sou do interior do Paraná, sou um menino do interior. Meu pai sempre foi da polícia, todos os meus tios também. Minha mãe é psicóloga e minha irmã e meu cunhado são psiquiatras também. Então, eu cresci numa família rodeada de saúde mental, né? Sim. E aprendizado desde cedo, desde a minha adolescência. Então, foi algo que sempre esteve na minha vida. Eu ia ser arquiteto, fiz um ano de arquitetura no interior de São Paulo, mas no final do ano eu vi que não era o que eu queria seguir como carreira, que aquilo não, que eu gostava, porque meu pai também tinha uma construtora, mas não era algo que
que brilhava meu olho. E nessa época minha irmã estava fazendo medicina e foi aí que eu decidi ir para medicina e passei e fui muito feliz na faculdade, fiz grandes amigos, estudei muito, participei de muita coisa bacana e mas sempre teve algo de dificuldade na minha vida, sabe? Eu sempre gostei muito de estudar, só que eu demorava muito para organizar, eu sofria muito para estudar as coisas que eu precisava estudar, eu tinha um desgaste muito grande, mas eu não entendia, eu achava que só tinha dificuldade mesmo e tá tudo certo. Tinha algumas alterações no sono, enfim, sempre foi tendo coisas assim. E aí até que chegou na hora de eu escolher qual seria a residência, eu achei que eu ia fazer pediatria, porque eu amo criança. Mas acabou que comecei a fazer plantão, comecei a ver que o sofrimento da criança também me gerava muita angústia e que tinham muitas coisas que eu não ia conseguir lidar, então eu decidi pensar melhor. E com o tempo eu fui vendo que era psiquiatria, que não tinha jeito, fiz provas, passei. E aí, logo que eu entrei na residência, eu tive uma catástrofe, assim, do nada. Eu parei e não conseguia mais fazer, não conseguia ler um artigo de 7 páginas. Eu que sempre gostei de Uau! ler, eu que sempre gostei de estudar, não conseguia me organizar, não conseguia fazer uma aula, eu tinha que trabalhar e ficava muito perdido. Então, com esse aumento de demanda muito grande, eu comecei a desorganizar muito e foi aí que um professor meu me diagnosticou e eu comecei meu tratamento para TDAH. Não era uma coisa esperada para mim, foi algo bem surpreendente, mas até então eu estava compensando, eu conseguia levar, mas era difícil. Então, depois da residência, eu comecei a pensar o que eu ia fazer. Eu tenho alguns cursos de sexualidade também, eu gosto muito dessa parte também. Inclusive é algo que eu quero estudar, sexualidade no TDAH. Mas o TDAH me chamou a atenção também porque eu comecei a ver o quanto eu conseguia ter empatia com o meu paciente, de entender o que ele estava passando, porque eu estava passando também, que eu tinha passado também e que eu sabia que um tratamento para o TDAH não era só em base medicamentosa, que a gente precisava de muito mais para a gente conseguir organizar, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir entender quem a pessoa é, como agir, como administrar esses sintomas e o que fazer com o que resta. Interessante isso que você traz, porque agora você está falando e tudo se encaixa perfeitamente nessa questão de organização, neste barulho. E vocês que estão assistindo a gente, é interessantíssimo quando você descobre, quando você começa o tratamento, porque você não tem consciência de como era. Passa a ser normal. Você não sabe como, porque a tua mente, e eu falo da mente porque quando eu comecei a tratar, eu falei, cadê o barulho da minha mente? Eram muitas conexões e sabe, me atrapalhava. E as pessoas falam, nossa, que energia, não. Isso causa um desgaste mental tão grande que a gente não tem noção. Eu não tinha noção. Hoje eu falo, uau, não tem barulho. É muito interessante Hoje isso. mesmo eu estava lendo alguns artigos sobre isso e a gente já tem revisões do ano passado, desse ano, que já mostram anatomicamente o quanto o circuito elétrico nessas áreas que são importantes, pré-frontal, dorso medial, que mediam esse transtorno
e o quanto isso é mais desenvolvido no TDAH. Então, por quê? Porque ele precisa utilizar muito mais essas áreas para ter uma manutenção de atenção, para conseguir se organizar, para conseguir executar, né? E é muito interessante isso também. Tudo é muito interessante, porque, gente, imagina só, eu acabei de descobrir e comecei a estudar muito sobre isso, nem perto do teu, de como você aprofunda, mas como paciente e como curiosa também. Eu sou psicóloga, então isso é um assunto que, para mim, me conquistou. Falei, uau, quantas pessoas! E dá uma vontade de gritar para o mundo, de falar, nossa, se você desconfia, procura ajuda, vai investigar, porque o alívio é tão grande. Te dá uma... É interessante porque não é como se você... Esses dias a minha filha, né, que está fazendo medicina, falou assim, mãe, mas... ai, nossa, agora tudo é o TDAH. E aí eu falei para ela, né, maravilhosa, te amo, filha querida. E ela entendeu, porque ela fez um comentário brincando também, né? E eu disse para ela, você não sabe como é ter esta mente, como é você se cobrar, como é você se chicotear. Porque é uma cobrança, eu fazia isso geralmente, nossa, eu não sou tão boa nisso, eu não sou tão boa aquilo, eu esqueci, tudo que dava de errado era uma cobrança de uma punição, e era tudo muito ao extremo. Então, assim, e você se sentir diminuída, eu me cobrava demais. E hoje poder olhar e entender que não, eu estava forçando, né, um carro ali, motor de Ferrari, numa carcaça ali de um Fiat Uno 147, imagina, dando uma potência, botando aquela... Não dá, chega uma hora que você tem um surto. Quebra, né? Que eu quebrei, exatamente. E isso faz 3 meses atrás, em que eu quebrei, literalmente, e eu tive que parar. Então eu fui convidada, a vida te convida a olhar e a entender. Então, eu jamais, em hipótese alguma, imaginei que pudesse ser isso. Então, foi muito bom descobrir, é muito bom tratar. Não vou dizer que isso é uma bengala, como a minha filha entendeu, né, depois, porque ela falou, não, mãe, eu tô brincando. Eu falei, não, mas é importante, porque a tua fala, filha, que conhece a mamãe, é a fala de muitas pessoas, da família, dos amigos, de pessoas que não têm o conhecimento e que falam, agora tudo é a modinha do TDAH. Eu posso falar até de mim, eu sou muito criticado por alguns colegas e eu entendo plenamente, mas o que a gente precisa entender é o quanto a gente já tem de preconceito em cima disso tudo. Isso. O quanto de preconceito a pessoa que tem um transtorno desses já passa. Exato. E quem é a gente para julgar alguém que tem um diagnóstico? Mesmo se esse diagnóstico for errado, mesmo se ela estiver se apoiando, talvez isso é a única coisa que ela tem. Por um mecanismo de defesa, por um diagnóstico equivocado. Mas eu acho que é muito necessário, sim, a gente sempre avaliar da melhor maneira. E eu acho que é bem interessante como eu tenho trabalhado hoje, porque as pessoas às vezes não entendem como que a gente vai fazer diagnóstico. Vou fazer um monte de teste, você é TDAH. Não, não é assim. A primeira coisa que a gente precisa entender é do humor, os transtornos de humor, porque muitos transtornos de humor às vezes estão ali e estão afetando cognitivamente. Exato. E tem outros transtornos que têm semelhança e que podem. Eu tenho pacientes que têm alterações no sono, com apneias. Não, mas com apneias, que essa apneia, só por ter apneia, já tem alteração cognitiva. Exatamente. Entendeu? Então, às vezes não é TDAH, mas a gente precisa investigar, a gente precisa ver, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial, né? E olha que interessante isso que você está trazendo, porque eu acho que tudo isso, essa conversa, esse entendimento é para esclarecer muitas coisas, né?
a ignorância de muitas pessoas, porque você não é obrigado a saber. E olha que interessante, porque eu sou psicóloga, mas essa não é a minha área. Então, mesmo sendo psicóloga, você passa pela saúde mental, algumas doenças, mas se você não vai para aquela área, você acaba não vendo. Então, eu não tinha essa atenção. Eu tenho uma amiga maravilhosa, uma neuropsicóloga, a Gabi, e ela foi para o autismo, TDAH, toda essa coisa. E eu assim falei, que bacana a especialização dela, mas não era a minha área. E quando você não está vivendo na pele, você acaba até julgando. Quando alguém falava que tinha TDAH, eu falava, nossa, deve ser difícil. Mas não, hoje, quando alguém fala, os meus olhos, né, eu volto e falo, uau, o entendimento é diferenciado. A atenção é um convite que você tem ali para parar e pensar, uau. E existe até uma identificação, porque pelo desafio que você vive. Então, a primeira coisa que eu queria falar, não julgue se você não vive, porque eu já julguei por ignorância da minha parte. Eu não sabia. Então, hoje eu olho e eu vejo um ser humano que se chegou aonde chegou, tendo TDAH como eu, aos 44 anos, eu olho e falo, uau, um sobrevivente. Vamos ver aqui o que tem para ajustar no humor, no sono, na alimentação. Na alimentação. E muito bacana isso, doutor, porque eu cheguei até essa investigação e vou me usar aqui, gente, como exemplo, porque é real e tá muito fresco ainda, não é? Porque o meu endócrino, porque Renata está acima do peso, porque Renata não consegue, porque Renata faz dieta cetogênica, dieta disso, dieta carnívora, e nada está acontecendo. E vai investigação dali, tireoide, e ele me pede o exame do sono. E neste exame do sono, veio, Renata, você está tendo 24 apneias por hora. Eu, oi, hello, o que isso significa? Significa que o teu sono está prejudicado. E o sono prejudicado, querendo, e não tenho vergonha de falar, tá, eu sou humana, esganar muitas vezes, pessoas muito lentas, eu estava à flor da pele. Aquela não era a Renata, porque é uma somatória, né? Falo igual um copo que vai pingando ali, tum, 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 tum. Então, nunca tratei. Então, você fala assim, nossa, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim, tudo aflorado? E insatisfeita, e tudo junto e misturado. E eu falei, bom, acho que agora eu vou me render e vou procurar uma neuropsicóloga e vou fazer uns testes. E dali veio um diagnóstico, e dali vem doutor Igor, querido, maravilhoso. E eu cheguei, eu falo, nossa, psiquiatra, ai meu Deus, manda um bom, que eu possa me conectar com um, que vai me olhar, porque eu não quero ficar, né, a gente não... enfim, eu quero tratar de verdade, eu quero que entenda. E aí eu te conheci. E a medicação é muito importante. E o mais incrível, gente, tem vários estágios, agora eu quero que você, né, com todo o teu conhecimento aí. E aí, aqui o serzinho que quer se automedicar, que vai lá para o Google e começa a ver tudo que é vídeo e tal, e só aparecia aquilo para mim. Falei, nossa, eu tô PhD no assunto. E aí a gente vem Vance e Ritalina. E aí, um TDAH diagnosticado tardiamente como eu, não tem só isso. Existem as comorbidades. Exatamente. Olha aí, meus amores, a responsabilidade de um bom profissional para ter este olhar e ver tudo isso. Até 80% de comorbidade, Senhora. Olha isso. E este ser humano querido aqui olhou para todas as comorbidades, todas, porque não era uma, duas, e falou, Renata, no teu caso, a gente vai precisar cuidar primeiro aqui, aqui e aqui. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um olhar muito, sabe,
É um carinho. É porque... É singular, né? Mas precisa ser assim. Porque se não for assim... Primeiro, se não for assim, a gente não tem conexão com o outro. A gente não entende o que o outro quer falar. Se a gente não tiver conexão, você vai falar, eu não vou entender nada. Não é? E eu vou falar e você não vai entender nada. Você só vai ver uma receita. E não é isso que eu quero. Não para os meus pacientes. Né? Eu quero que eles entendam mais do que isso. E é muito interessante você falando disso, que hoje à tarde estava dando uma aula num congresso e eu levei alguns estudos bem importantes e bem recentes que a gente tem. Antigamente, a depressão... Antigamente não, faz uns 10 anos, já vem uma teoria que depressão cronificada, ansiedade cronificada, tem aumento de mediadores inflamatórios, ou seja, essas doenças seriam doenças inflamatórias. Então, inflamariam não só o tecido cerebral, mas o corpo inteiro, intestino principalmente. Uau! E o que acontece, uma última revisão agora em 2023 trouxe que TDAH também tem aumento de mediadores inflamatórios. Então isso quer dizer o quê? Que muitas vezes as pessoas têm outras comorbidades e até inclusive físicas por conta de uma doença mental. Gente, para tudo, então a gente tem que marcar uma outra consulta, já vamos marcar aqui, porque é interessante esse dado. Muito interessante. E aí afeta muitas coisas, né? Afeta desde o tecido músculo-esquelético até um fator de emagrecimento, por exemplo, né? Que foi o meu caso, que está sendo... E que é a questão que eu estava trazendo aqui antes para você. A questão não é a medicação em si do TDAH. Não é que Venvanse e Ritalina são anorexígenos, isso faz emagrecer no começo, beleza. Só que eles não se mantêm assim. A questão maior é a regulação do humor. A questão maior é a estabilização das comorbidades. A questão maior é a melhora do padrão do sono. A questão maior é a melhora da rotina. A questão maior é que tudo muda depois. E é muito interessante porque eu tô olhando os meus programas, os meus vídeos. E quando eu olho os vídeos do ano passado, de 3 meses atrás, 2 meses atrás, existia ali, eu consigo perceber na minha fala uma agitação que hoje eu estou ouvindo aqui. Antes eu ouvia também os convidados, sim, mas eu estava ouvindo com mais umas 5 falas aqui dentro. Então era um esforço tamanho que eu gravava um dia 4, 5 programas, no outro dia eu não levantava da cama. Um desgaste mental, e estou falando disso, me usando novamente, para falar que essas comorbidades todas, esse desgaste todo, essa percepção que eu não tinha, porque eu achava que eu era assim. E que hoje eu tenho uma paz que eu desconhecia. Então é tão bom. Eu ainda falo assim, agora minha cabeça está de gente normal, eu brinco, porque eu falo, a gente tem que levar, não, mas com humor. Eu lembro exatamente quando você falou, como está o teu humor? E aí você pensa, mas eu sou assim. Eu já sou assim, eu sou animada, eu tenho energia e tal, e tal. Entende? Você não consegue mensurar quando você está naquela, forçando um mecanismo ali. Eu não tinha consciência. E eu acho interessante grifar isso. Porque muitas pessoas falam assim, já vivi até os 44 anos assim, não vou tomar nada. E o negócio é a gradual, qualidade né? de vida que você tem depois, o sono. Coisa boa acordar. E não tá assim, tô atrasada. Porque eu já acordava assim, coração acelerado, sabe? Desesperada. Agora, calma.
Calma que o mundo não vai acabar. Calma que tem uma organização. Este é o relato, esse ser que está aqui falando. Acontece com a maioria dos casos? Sim, a maioria dos casos que eu acompanho são assim. E eu acho que muda muito mais do que só a performance. É isso que eu gosto muito de falar com meus pacientes. Que não é só a performance, não é só a produtividade no trabalho, nos estudos, econômica, que eu quero que meus pacientes melhorem. É um equilíbrio na vida, em geral. Porque um TDAH não tratado não tem esse equilíbrio. Ele seleciona e vai no que dá. Verdade. Né? E eu acho que a gente precisa equilibrar as coisas. E também trabalhar a parte social. Outros estudos muito recentes estão falando muito a respeito da cognição social no TDAH. O quanto isso é desregulado e o quanto isso gera um desgaste não só para o TDAH, mas como para a sociedade. Por quê? Tem os desatentos que são mais inibidos, beleza. Mas tem os hiperativos que são mais irritados, mais impulsivos, mais briguentos, né? Então isso também gera um impacto na sociedade, né? E para as famílias e para as comunidades, né? Vou me usar de novo, porque eu queria depois que você trouxesse o lado que é o mais calmo. Como você falou, desatento? Desatento. Eu não me enquadro, eu estou num perfil hiperativo e a mudança, tudo que você está falando, eu sou a prova disso. E recente, a qualidade de vida que eu estou tendo, as relações dentro de casa, que eu falo, nós temos diversos papéis, papel profissional, papel aqui como mentora, como apresentadora e tal. E existe a nossa versão, que eu falo, em casa você pode ser você de verdade. E muitas vezes as pessoas que estão pagam um preço alto. Porque eu sempre falo, dentro de casa muitas vezes são as pessoas que a gente mais deveria tratar bem. Às vezes a gente não trata tão bem. Porque ali, se você está mal-humorado, você fala, ai, depois eu falo. Ai, tem que ser agora. Ai, não sei. Coisa que, quando alguém te pede algo aqui num contexto profissional, você fala, ah, tá bom, eu já vou, um minutinho. E por que em casa a gente não faz isso? Em casa a gente já fala assim, ah, não, agora não tô com vontade. Porque aí não tem mascaramento, não, né? tem, exato. Ali você tá, né? Você pode se despir desses papéis. Exatamente. E muitas pessoas, os familiares acabam não entendendo. E eu percebi uma mudança radical nisso. Em coisas, nessa impulsividade. E foi muito... E eu posso trazer esse exemplo. Um dia, minha filha, né? Está viajando agora, ela foi para Nova York para fazer intercâmbio, mas ela estava assistindo Mamma Mia para escolher qual lá na Broadway, o que ela iria de espetáculo assistir. E aí ela estava assistindo Mamma Mia, e ela, mãe, incrível, eu amei e tal. E aí ela foi colocar o Mamma Mia 2. E ela falou assim, mãe, eu falei, ai filha, eu vou assistir contigo. E ninguém gosta de assistir filme comigo. Ninguém. Por quê? Porque eu não entendo, uma cabeça de TDAH não tratado era assim. Ninguém fala, porque senão se eu perder um detalhe, não encaixa dentro das minhas caixinhas. Esse é o meu jeito do TDAH, eu acho interessante isso. Então, eu não deixo, se eu vou ao banheiro, qualquer coisa, eu preciso parar, porque senão não encaixa. Se eu perder um pedaço, não conecta, e eu fico sempre com uma sensação de que eu não terminei aquilo, eu não entendi. E aí, quando ela sentou, ela falou assim, mãe, por favor, só não fica parando o filme para eu te explicar. E ela falou isso, e a Renata, com o TDAH sem tratar, na hora eu levantaria e falaria para ela, então fica vendo este filme aí sozinha, porque eu não vou mais ver, perdeu a graça. Na hora eu falaria isso. E quando ela falou, eu respirei, não falei nada. Ela deitou, me abraçou e fez assim, tipo...
E eu abracei ela com amor. Porque aquilo também incomodava. Porque ela não tem isso. Ela assiste, vai, tá tudo bem. Então, assim, como é diferente quando você para de ser agressivo. Eu ainda falei pra ela esses dias conversando, eu falei, você viu que a mamãe não é mais pitbull? Sabe, né? Pronta para atacar. Então isso é qualidade de vida, das relações. É maravilhoso. E isso se chama desregulação emocional. Ó, esse é o nome. Isso é desregulação emocional. E acontece por uma série de fatores, inclusive por fatores cognitivos, como alterações em atenção, em memória, em execução. Não é só por conta da impulsividade, não é só por conta da irritabilidade, ou por humor, ou por uma frustração. Mas às vezes aquela frustração é mais internalizada. Às vezes você não está conseguindo fazer um negócio, às vezes você não está conseguindo prestar atenção no filme, às vezes você não está conseguindo desempenhar, e isso vem na forma de irritabilidade. Isso é incrível e é maravilhoso não sentir isso. E quem não sente, quem nunca passou, quem não tem, é muito difícil de imaginar como é esta mente. Porque as pessoas falam, mas nossa, eu tenho muitas coisas, não tenho TDAH, não tenho diagnóstico. Mas assim, eu tenho que ir ao mercado, cuidar de filho, disso, daquilo. Sim, eu também. Só que com o TDAH é como se tivesse 100 vozes na tua cabeça. Fala aqui, ali. E outra, eu interrompia muito as pessoas. De falar só um pouquinho. A minha filha sempre fala, ai mãe, que saco. Eu falo só um pouquinho, senão eu vou esquecer. Porque assim, eu acabei de lembrar, eu vou esquecer daqui 1 minuto, se eu não falar. Entende? Uma ideia, um insight, isso também está diminuindo. 100% ainda não. Porque é um medo de esquecer. Sim. Sabe? É uma reprogramação. Eu tô certa, doutor? Com certeza. É uma reprogramação. A gente ainda fica com os pensamentos automáticos que a gente tem, né? Durante a doença. Então, quando a gente vai melhorando, ainda tá lá. Até a gente perceber que aquilo que a gente achava que era a gente não era a gente. Eram sintomas. E aí sempre eu falo isso. Essa é a principal parte do tratamento. Não é remédio. É você entender o que é sintoma. Porque sintoma a gente controla. De um jeito ou de outro a gente controla. E acho muito bacana também falar se esse ser impulsivo, que eu quero que você fale agora do desatento. Esse ser impulsivo aqui falou, tá, mas este remédio então, por conta das comorbidades, não é o top de primeira linha aqui, mas é o necessário. E quanto tempo, doutor? E ele, calma, ele é mais lento. Né? Então, assim, é um comportamento de quem tá com essa impulsividade, só que tenha paciência, porque ele funciona. Funciona. E é necessário, eu acho também, é necessário a gente entender os passos, né? A gente organizando, porque a dificuldade também em quem é tratado de uma forma muito rápida. Eu vejo isso como algo que também não é tão legal para a pessoa, porque é uma despersonificação, né? É isso que eu ia falar, porque a pessoa muda completamente. Exatamente, sem entender. Eu acho que o processo é importante. É importante a gente entender esse processo, entender o que a gente pode fazer. Entender que vai ter sintomas mesmo com tratamento. Entender que a gente pode se perdoar, que a gente pode errar. Vai continuar errando. Ter desatenção. E tá tudo certo. Agora, doutor, me conta aqui o outro lado que eu desconheço, né? Que é este lado, aliás, da minha formação de curiosidade mesmo, quando eu descobri a investigação que você vai lá atrás de conteúdo para poder entender
o desatento, quais são as características do desatento? Eu vi do que eu pesquisei que... Porque olha só, gente, eu queria também que você falasse uma outra coisa. A pessoa já vem lá da infância. A Renata não foi com 44 anos que descobriu o TDAH. Acho que isso é importante. Eu sempre tive. E aí o que eu estudei, né, que eu pesquisei, é que as meninas são mais difíceis, algumas, de fazerem o diagnóstico lá na infância, na fase escolar, porque as meninas tendem a ser mais quietinhas, mais educadinhas, e que os meninos é mais fácil. É verdade isso ou não? É mito? Como que é isso? Exatamente. Tem alguns estudos que trazem até o diagnóstico sendo o dobro de meninos hiperativos do que de meninas desatentas. Por quê? Porque a hiperatividade é fácil a gente ver, né? A desatenção, e ainda de meninas, a gente infelizmente ainda tem uma sociedade que cultua normas muito restritas para cada pessoa, para cada status social, para cada modelo, né? Sim. Então, as meninas têm que se comportar de um jeito, né? Senão não são incluídas. E aí começam alguns mecanismos como o coping, né? Que as crianças que têm os transtornos de neurodesenvolvimento começam a copiar mesmo os comportamentos das pessoas que estão ao redor, que elas enxergam ser mais adequadas para se misturar ali e conseguir conviver bem. São mecanismos de defesa que você vai... sobrevivência total. Sim, só que o problema do coping é o seguinte, a pessoa copia o comportamento sem entender o porquê. Não entende por que está fazendo, por que está se comportando, por que é daquele jeito. Mas faz porque sabe que está todo mundo fazendo, então deve estar certo. E uma das coisas que começa a afetar muito é a autoestima. Por quê? Porque daí a gente começa a terceirizar a visão sempre para o outro. Porque sempre tudo que o outro fala, tudo que o outro faz é melhor, é perfeito, tá certo. Então é melhor confiar na visão do outro do que na minha. Nossa, que interessante. Muito interessante. Voltei para a escola, tá? Uhum. Voltei para a escola e esses dias me perguntaram: nossa, Renata, você se comunica muito bem, você fala muito bem. Sempre foi assim? E eu sempre falo, sempre. Hoje eu consigo ver que foi um mecanismo de defesa. Porque eu tinha muita dificuldade para aprender, para fazer pesquisa. Na época não tinha escola pública que eu estudei, não tinha, era biblioteca, livro, e eu não conseguia ler. Eu não tinha paciência para ler, eu não tinha paciência para pesquisar. Era uma bagunça, tipo 10 livros na minha frente, tipo, sabe quando você não consegue pegar aquilo e organizar? E sempre tinha alguém que fazia. Eu lembro da Patrícia, maravilhosa, queridíssima, eu achava ela tão inteligente, eu me sentia tão diminuída, só que, aonde que eu ia? Eu falava, eu apresento. Eu sempre levantava a mão na distribuição de trabalho em grupo, porque eu não tinha problema em falar. Foi uma habilidade, essa comunicação que todo mundo fala, nossa, você se expressa bem, veio dali, de um mecanismo que eu precisei, porque eu não entendia, porque já estava ali, né? Já tinha o TDAH, não sabia, me sentia diminuída. E eu falava, bom, já que eu não sei pesquisar, já que eu não tenho dificuldade de elaborar, colocar num contexto, tá bom, eu vou fazer isso, eu vou apresentar. Então eu estudava, focava naquilo ali e pronto, consegui apresentar. E outra que eu fazia amizade com os professores, ou seja, a gente vai achando daqui e dali mecanismos para conseguir sair. Exatamente. E esses mecanismos muitas vezes fazem a gente funcionar de uma maneira mais adequada ou próximo ao normal, né? As pessoas que olham de fora acham que está normal, né? Sim. Mas o problema é o que gera a longo prazo isso. Como eu disse, existem consequências muito graves
Existem tantas consequências psiquiátricas que a gente estava falando, a ansiedade é uma delas, né? A ansiedade de desempenho, então sempre você está ansioso ali para desempenhar alguma coisa, começa lá na infância. Porque você começa a errar, as pessoas começam a julgar, e o que você desenvolve? Uma ansiedade de desempenho, uma ansiedade Transtorno de social. ansiedade generalizada que eu tive, depressão. Por quê? Porque vai somatizando aquilo. Vai somatizando, você vai enfrentando, vai Sem enfrentando. dizer das compulsões, né? Exato. Por quê? As compulsões sempre se iniciam numa impulsividade. Qual que é um dos traços característicos do TDAH? A impulsividade. Então, a compulsividade entra aí num local na vida do TDAH que é esse local que ele não precisa se desgastar tanto. Ele aprende que esse mecanismo de compulsão, de repetir sempre as mesmas coisas, ele não vai precisar se desgastar tanto porque ele não vai precisar prestar atenção. Sim. Ele não vai ter aquele desgaste que vai ter em coisas novas, em mudanças. Nossa, né? maravilhoso o que você está trazendo. Maravilhoso isso. Porque é muito fácil de abandonar coisa que você não tem paciência. Eu sempre falava assim, ai, não. Tipo, se alguém tentasse... Por exemplo, esse final de semana eu estava jogando baralho, né? E eu nunca joguei nada, não sei jogar jogo da velha. Sabe? Tudo que era jogo, que tinha que pensar... Não, eu não consigo fazer aquilo, sabe? Muita regra, e você esquece um passo a passo. Sabe quando falam assim, olha, primeiro você vai fazer isso, depois isso, 5 passos é muito passo. Eu só fiquei no primeiro e no segundo, acabou. O terceiro, o quarto e o quinto eu não lembro. Então eu sempre fui aquela que numa palestra, quando falava assim, tá bom, começou. Eu olhava para o lado e falava assim, eu não entendi. Eu nunca entendi, eu perdia os contextos. É muita informação. Então, você fala, eu não tenho habilidade para isso, eu não tenho habilidade para aquilo. Faz para mim, porque eu não consigo. Então, você nem tenta, porque você fala, não. É um processo. Então, tem muito sofrimento ali. E você se diminui. Eu me diminuí muito. Falando, nossa, eu não tenho noção nenhuma, eu não consigo, não é para mim. De colocar algo que até era uma vontade... Né? Tinha muita vontade de escrever, de colocar, de contextualizar, matemática, inglês eu nunca consegui aprender. Falava, como? Tocar violão, porque eu falava, eu queria tocar música e não ficar ali na nota, entende? Uma pressa, ou seja, quantas coisas que você acaba falando, como eu dizia, eu sou assim, e não é assim. Você está por um sintoma. E que se você não tratar, vai acontecer o que aconteceu comigo, né? Um desgaste enorme, onde o teu corpo fala, parou. São nesses momentos que a gente tem que procurar ajuda, né? É necessário procurar ajuda. Doutor, as pessoas costumam se automedicar? Chega muitas pessoas com diagnóstico errado, ou se automedicando, achando que, tá bom, se eu tenho então, ou aquele amigo que fala, você tem TDAH, vai procurar e tal, e a pessoa já começa a tomar uma medicação. Tem isso? Tem muita gente se automedica, mas eu acho que as pessoas ainda não têm a noção o quanto isso pode ser maléfico. Por quê? Medicações como psicoestimulantes, como Ritalina, como Venvance, como o Concerta, né? Que são medicações utilizadas para um transtorno específico. Se forem tomadas por pessoas que não têm esse transtorno, podem causar sérias consequências, desde consequências a nível cardiovascular, infarto, AVC, além de sintomas psicóticos. Isso é impressionante. Por quê? Porque eles aumentam a secreção de dopamina pré-frontal. E o mecanismo dos sintomas psicóticos, que é quando tem alucinação, delírio, então dessas doenças, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar,
surto psicótico mesmo é por excesso de dopamina. Se a Sim. pessoa não tem uma falta como existe no TDAH e suplementa isso, o que, que vai acontecer? Uma superativação, estimulação. E que pode gerar sintomas psicóticos. Isso é muito grave. Uau! Muito Nossa, grave. e algumas faculdades, em medicina, eu sei que muitos alunos acabam usando. Preciso de concentração. Em outras faculdades também, você está passando, preciso passar um concurso. Eu já ouvi muitas pessoas falando, nossa, tem um Sim. remédio maravilhoso que te dá foco. E hoje em dia nem só para isso. Hoje em dia a gente vê também muito para fins estéticos também. Ah, é? Para emagrecer. Para emagrecer. Verdade. Não Verdade. é, mas as pessoas não entendem o quanto que pode ser maléfico. A longo prazo. O quanto você pode estar arriscando a sua saúde mental. Olha que Entendeu? interessante. Por Isso é muito sério, doutor. É muito sério, mas eu acho que a informação é que precisa chegar e chegar de uma forma correta para as pessoas tomarem as melhores decisões. Muito bem. Borel, eu vou colocar as redes sociais aqui. DR de doutor TDAH. Igor Bereza. Desce um pouquinho, Borel. Ó, você que está assistindo a gente, já começa a seguir doutor Igor. Se você tem um familiar, se você desconfia de você, ele faz atendimento online. Hoje eu tive o prazer de poder conhecê-lo pessoalmente, tocar nesse ser humano aqui e falar muito obrigada. Muito obrigada. Então eu encho a boca para dizer, procure um bom médico, procure o doutor Igor. Obrigado. Se você sente, desconfia, tem um familiar, isso é maravilhoso. Tem aqui ele falando de informação, que é o que você vai encontrar aqui no Instagram dele, falando sobre fatos curiosos, né? Fato curioso, pessoas com TDAH podem ter respostas atípicas, sentidos, habilidades incríveis. É muito assunto para falar do TDAH. Mitos. Essa questão do hiperfoco, que eu aprendi sobre isso, porque tem gente que fala assim, não, você não tem TDAH. Quando você está entrevistando pessoas, opa, peraí, é uma habilidade que eu tenho, eu amo isso. E eu tenho hiperfoco. Exatamente. O hiperfoco é aquilo que você... Então, não é porque você tem um hiperfoco em determinado assunto que você não tem o TDAH. Não é? Exatamente. Então... Quanto mito, você sabia que nem sempre é igual, déficit de atenção, distúrbio do sono, eu nunca imaginei sobre isso. Olha quanto assunto, quantas questões para serem discutidas, por isso que o que você falou, né, você tem que fazer a escuta desse paciente para ver como está a vida dele. Para daí sim tratar como você fez brilhantemente comigo e que no dia eu não entendi. E você falou, não, calma, vamos cuidar dessa parte aqui primeiro. E hoje faz todo sentido. Então, assim, eu sou muito grata. Estou muito feliz. A gente vai ter que fazer a parte 2. Com certeza. Você que está assistindo a gente, curte, comenta, manda pergunta aqui. Se você tem dúvida, começa a seguir Dr. Igor. Para você, como eu disse, se você desconfiar, para você fazer esse atendimento que é maravilhoso, fazer o diagnóstico, um bom diagnóstico e ter um bom tratamento. Exatamente. E assim, nem sempre é TDAH também, né? Exato. Acho bem importante a gente falar sobre isso. Nem sempre é. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo. Exatamente. Então precisa de um profissional para avaliar. E eu acho que também a gente poderia falar também depois, num próximo episódio, para falar dos prejuízos na escola, para você que é mãe, que está assistindo a gente, que tem um filho na escola que tem dificuldade. Cuidado que você briga demais, deixa de castigo, chama, né, de algumas coisas que não são interessantes. E esse serzinho tá aqui, ele tá precisando de cuidado. Cuidado. E os prejuízos no relacionamento. Você que tem, de repente, um marido, um parceiro, ou você que todo mundo reclama e fala,
Você não presta atenção em mim. Você Esquece as datas. Você esqueceu das datas, tá? Cuidado com esse dedinho apontando aqui, porque talvez você esteja convivendo com uma pessoa que também não sabe. E não é por mal. Essa desatenção não é por mal. Esses cortes que você faz assim, não é por mal. É um sintoma. Querido, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem final para a gente. Então, gostaria que todo mundo que está assistindo entendesse um pouco mais sobre saúde mental, sobre TDAH, mas que o mais importante de tudo isso não são essas nomenclaturas, não é isso que a gente e que eu acredito, e sim a qualidade de vida. Então, procure sempre um profissional capacitado para estar com você, tá bom? Muito bem, querido. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por estar cuidando de mim. Obrigada pelo teu trabalho maravilhoso que você faz, por ser exatamente como você é. Muito olhando obrigado. a alma humana. Conta sempre comigo. E vai ter episódio 2, 3, 4. Com Você certeza. vai curtir, comentar e divulgar, tá? Para que mais pessoas possam ser mais felizes, se sentirem bem como eu estou me sentindo. A gente fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.